Então, boa tarde novamente. Peço desculpa por ter chegado atrasado. Estava numa reunião no grupo de trabalho nomeado pelo reitor sobre o Futurice, mas a sessão já foi iniciada pela professora Ednice, que leu a convocatória, não havendo quórum previsto no estatuto, em primeira chamada. A gente dá início, então, à Assembleia Geral Extraordinária, a parte dos debates, com o quórum existente agora. Todos receberam, então, todos estão cientes da pauta, que é única, diz respeito, vou ler aqui, adesão à greve nacional do dia 13 de agosto, em defesa da educação. A dinâmica que nós sugerimos, vocês devem ter recebido, a primeira é a apresentação do assunto, que foi feita agora, depois uma segunda etapa, palavra livre para discussão do item de pauta, em torno a 30 minutos, um pouco mais, síntese e apreciação dos encaminhamentos, também por cerca de 30 minutos, 20 minutos, perdão, e deliberação das propostas para a cédula de votação, se houver diferença com o que já foi sugerido. Lembrando que a votação eletrônica no site começa às 18 horas de hoje e vai até às 18 horas de sábado, dia 10. Nós já formalizamos previamente a informação e um pedido junto ao gabinete do reitor. Se a deliberação for por greve, nós oficializaremos a administração central. Nós adotamos essa sistemática de considerar sábado como é dia letivo, então não há problemas de ordem jurídica. Bom, não sei se para dinamizar, já que estou com o microfone na mão, quero dar alguns informes, em particular sobre o Futurice, mas também tem alguma coisa sobre verbas. A Andifes disponibilizou no site dela e também vai para o site que está sendo criado, ou foi criado pelo GT UFSC, que 16 universidades já manifestaram alguma coisa, o posicionamento institucional sobre o Futurice. E a listagem está lá então no site da Andifes. A Comissão do Senado pediu explicações oficiais ao MEC sobre a Comissão do Senado presidida pelo senador Dário Berger. O CONFIES, que é o conselho que envolve as FAPs, as fundações de apoio, teve audiência com o MEC e propôs alternativas pontuais em relação ao Futurice. E essa atitude do CONFIES está sendo muito criticada pelas entidades. Algumas administrações de reitorias também estão criticando, porque deu a entender que falava em nome das universidades e propondo melhorias ao projeto. Eu também registrei isso junto à reitoria da UFSC, em particular através do GT. Não houve não se incluiu nesse documento nenhuma fundação de apoio aqui da UFSC. O GT UFSC está reunido agora. Na reunião passada, nós também socializamos um pouco isso através das entidades. A administração central fará uma aula magna, com data ainda a ser definida, mas provavelmente na semana que vem, para apresentar as linhas gerais do programa Futurice e, com isso, desencadear uma discussão universitária sobre esse programa. O site já está disponível, é gtfuturicefusc.org.br. Lá também há um depositório de documentos de entidades sobre o Futurice. Já se posicionaram em via preliminar sobre esse programa o DCE, a UFSC e o CR, a APG,
A administração central, numa nota no início do semestre, o Sintufsc ainda não tem posição. E também deve sair agora uma orientação geral do GT a ser encaminhada ao reitor, depois aos diretores de centro, que promovam imediatamente debates, exposição do projeto, para que a comunidade no seu centro conheça melhor o programa e com isso ajude a uma discussão também via preliminar do Conselho Universitário com data a ser definida. A Comissão de Educação da Câmara está organizando uma audiência pública, com uma data que julgamos não seja melhor, mas ainda está para ser definida, dia 13/8, com a presença da CESU e várias entidades nacionais de docentes, técnicos, estudantes, e é isso. Nós estamos tentando ver se muda esta data, é uma iniciativa que a gente considera importante, mas a data parece bastante inoportuna diante da greve. A UNE está sendo recebida agora às 17h30 no MEC, pelo Ministro da Educação. Em linhas gerais, eu diria que são essas as informações, pelo menos as que eu selecionei aqui para dinamizar um pouco a Assembleia. Há alguma objeção à dinâmica que eu li aqui antes na Assembleia? Palavra livre, síntese das apreciações dos encaminhamentos e deliberação sobre eventuais propostas sobre a cédula de votação. Professor Itamar. Por favor. Pedido de esclarecimento do professor Itamar. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria um esclarecimento da diretoria da PUFSC, na posição do presidente, verdade? Como é que foi o convite para integrar essa comissão baixada pela reitoria, que tem a representação de instâncias da administração e sindicatos? Eu vi a relação e eu fiquei um pouco preocupado, porque na relação de membros da comissão existe um problema aí de legitimidade. Eu, por exemplo, enquanto comunidade universitária, eu questiono a legitimidade de alguns membros daquela comissão. Né? Não é o caso aqui de citar nomes, né? Então, por isso eu gostaria de um esclarecimento da diretoria. Como é que foi a forma do convite e qual é o sentido da comissão e a consequência dela? Porque a gente tem visto na imprensa, o diretor de planejamento deu uma entrevista dizendo que a situação da UFSC não passa de agosto. Né? E as declarações do nosso reitor, o Baldo, inclusive a entrevista que ele deu no site da PUFSC, no meu modo de entender, ela é preocupante, porque institui a comissão e aí fala que será elaborado um documento a ser apresentado ao Conselho Universitário em sessão extraordinária. Após a apreciação, será divulgado um posicionamento coeso e oficial da instituição. Eu já manifestei a minha preocupação naquela nossa reunião durante as férias, que nós deveríamos ter algo mais concreto e político, considerando que quando houve o corte de verbas para a educação, o Valdo participou no dia 31 de maio daquela sessão que a PUFSC fez antes da nossa passeata, da nossa manifestação pública, e denunciou e se colocou contra o corte de verbas para a educação, o tal do contingenciamento. E até agora a gente não viu um pronunciamento público da administração em relação ao Futurice no mesmo sentido. Ou seja, uma audiência pública, uma Assembleia Geral, um posicionamento da universidade. Então nós estamos fazendo uma comissão que vai elaborar um documento e pela entrevista do Baldo, de ter um posicionamento sim ou não ao Futurice. E aí me preocupa. Porque aí você está jogando para o Conselho Universitário decidir para depois esclarecer a comunidade universitária. Ou seja, no meu modo de entender, a criação da comissão é uma decisão de cima para baixo, burocrática. É claro que eu não estou querendo tirar a legitimidade da administração de compor as comissões que quiser, só que nós estamos dando legitimidade a partir do momento que a PUFSC, como entidade sindical, participa da comissão. Então essa é a minha preocupação. E aí eu queria pensar,
E queria colocar para a galera aqui se a gente não deveria discutir isso também como ponto de pauta. Qual é o nosso limite nessa comissão? Porque pela reunião que a gente fez nas férias, nosso posicionamento é claro, é contra o Futurice. Ora, como é que nós vamos elaborar um documento para dizer se a gente é sim ou não, se a gente já tem uma posição prévia? Então, qual é o nosso limite dentro dessa comissão? Ou seja, qual é o limite do presidente da PUFSC nessa comissão? Porque eu penso que a gente não esgotou todos os caminhos para derrotar essa proposta. Inclusive, seria legal hoje aqui que tivesse o nosso advogado. Porque a gente não tem claro ainda que ações e medidas judiciais se fez para enfrentar no plano jurídico o contingenciamento, o corte recente de verba que o governo anunciou. A gente está totalmente impotente, né? Então, assim, seria legal a gente saber, Bebeto, onde é o nosso limite de participar dessas instâncias, porque eu tenho muita preocupação de que uma decisão da UFSC, nesse momento, saia de um conselho universitário, que não seja antecedido de uma ampla discussão com a presença da comunidade universitária, onde o reitor possa se comprometer com uma posição política, como tem feito as universidades brasileiras, que já decidiram e tomaram posição, e como ele fez no dia 31 de maio. Então parece assim que dia 31 de maio denuncia a situação, nos traz para legitimar uma situação, inverte completamente o sentido político do encaminhamento do processo. Então me parece que não é uma mera decisão burocrática, né? Tem que ser uma decisão política. E aí é importante a gente ver nossa presença e participação nisso. Eu não gostaria de ser usado para legitimar um processo e a gente usar uma entidade ou nos usar para legitimar uma posição. Porque eu tenho muitas dúvidas e preocupação nessas instâncias decisórias, onde não há uma presença massiva da comunidade universitária, que para mim deveria anteceder uma decisão sobre esse ponto. Esclarecendo um pouco, Tamara, acho que é justas as preocupações, sim. Quem fala em nome do GT é quem o constituiu. Eu posso falar como é que a nossa presença lá se coloca dentro dos objetivos do GT. E eu vou esclarecer quais são os objetivos. Eu acho que essa questão dos aspectos jurídicos foi até comentado hoje. Estará no site uma aba específica para todos os documentos de análise jurídica, seja das entidades, e nós estaremos encaminhando o PL à Procuradoria da UFSC para também construir um parecer. Mas é só um aspecto. O objetivo do GT, foi a primeira pergunta que eu fiz, o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo desse GT? A ideia é fornecer subsídios ao Conselho Universitário, agora fornecer um posicionamento para que o Conselho Universitário diga sim ou não. Porque há um respeito às entidades, cada entidade é autônoma para construir a sua posição e levará a sua posição. Não sei se eu deixei claro no início, é que quem já tem uma posição, ainda que, por exemplo, o caso da PUFSC, tem do Conselho de Representantes e tem da diretoria, mas não tem uma posição final discutida em assembleia, se é que devemos ter, discutida em assembleia, que seja a posição do sindicato. Então, o Sintufsc não tem uma posição nem de diretoria, nem das suas instâncias. O DCE, sim, segundo a voz do DCE. A PG, sim. Então, a ideia é que, a partir desses posicionamentos, se veja os argumentos sobre esses posicionamentos para subsidiar ao Conselho Universitário uma análise. Agora, eu queria, ser porta-voz daquilo que eu defendo e também é consenso. O Conselho Universitário será chamado para discutir, analisar o projeto, mas não tem nada de decisão do Conselho Universitário. Pelo menos é isso que a administração central tem trazido. Por quê? Porque precisa a comunidade universitária debater. No início, o professor Aro, representando lá o reitor, queria chamar o conselho imediatamente. Eu ponderei o seguinte: tudo bem, não há problema chamar o conselho. Agora, os representantes vão trazer posição de onde? Discutir com seus representantes? Então, eu acho que é preciso instalar o debate, instalar o problema dentro da universidade. A aula magna tem isso, a audiência, eu não me referi aqui, mas vai ter uma audiência pública, dia
14 às 14 horas, haverá um debate das entidades com a administração central, um debate onde todo mundo vai se posicionar, trazer a sua análise, as posições já construídas. Então é uma dinâmica que deve ajudar a comunidade universitária a compreender o projeto e aí construindo seu posicionamento para que as entidades tenham posição definitiva e a universidade possa eventualmente construir num tempo que também não tem que ser desconsiderado, né? Porque a hora que chegar esse projeto no parlamento, nós vamos ter que estar disputando uma visão sobre ele. Então eu queria dizer assim, o nosso limite é reforçar a posição que nós temos. Se dentro da comissão vier qualquer tentativa de ter um posicionamento da comissão ao Conselho Universitário que seja diferente da posição da PUSC, nós vamos nos retirar. O que há hoje lá dentro do GT? É uma análise, não é nada que seja documentado, e que é uma unanimidade que não serve a esse projeto. Que não é possível aceitar esse projeto. Agora, o que isso significa em termos de possibilidade de diálogo, trabalho com os parlamentares, é algo que não está sobre a mesa. Então esse é o nosso limite. O limite é a posição que a PUSC construiu no Conselho de Representantes. E vejo que isso tem maioria dentro do GT. Então é um pouco essa informação que eu tenho a passar para vocês. Sinceramente, tem uma voz ou outra que é de um pró-reitor que acha que dá para oferecer alguma coisa alternativa dentro do PL, mas é voz minoritária, não é a posição que o chefe de gabinete tem trazido do reitor. O reitor já manifestou a mim pessoalmente que a posição dele é que a USC defina já uma posição contrária ao Futuris. Certo? O UNB está entregando hoje, vai protocolar uma posição do seu Conselho Universitário, substanciada juridicamente e politicamente, uma posição contrária ao Futuris. Sabe-se que o MEC hoje já está com forte aparato policial para não receber esse documento. Então há um tensionamento muito, muito sério, forte, de não receber as universidades individualmente. Então a DIFES tem trabalhado para construir junto às universidades o maior número possível, algo que dê peso a um documento das instituições. Repito, comecei dizendo, tem 16 que já tiraram o posicionamento. Está aberta a palavra. Desculpa, Itamar, não se discutiu, ainda que esteja de algum modo vinculado, a questão dos cortes no GT. Ok? Continua aberta a palavra. Lembrando que nós chamamos aqui, claro que está verbas, está o Futuris, há uma greve marcada para o dia 13, né? E é sobre isso que a gente tinha que considerar, né? A natureza dessa greve, as entidades envolvidas, os efeitos que eventualmente pode ter, né? Acho que é importante as pessoas refletirem isso e também pensar o seguinte: nos seus departamentos, seus locais de trabalho, se os nossos colegas estão discutindo o futuro, como é que eles estão vendo o problema dos cortes. A reitoria deixou clara a posição. Setembro, muita coisa vai dançar no seu funcionamento. A Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, acabou usando ar-condicionado funcionando na sala de aula. Estou dando um exemplo. A USC aqui já, rua de noite, não vai ter mais. Eu insisto por ofício e por contato direto que a reitoria diga aonde ela vai aplicar os cortes, para que as pessoas tenham claro os efeitos. Isso, inclusive, nos ajuda, porque parece que é um clima de pasmaceira.
naturalização da situação. Se nós não instalarmos de fato o problema, ficará muito, muito difícil, o risco é enorme. Seja pelos cortes, seja pela capacidade no imaginário social, na construção de uma força social representativa, para dizer não aquilo que tem que ser dito não. Estou falando do futuro. Ok? Então, é importante, gente, todos aqui são, a maioria são lideranças nos seus departamentos, nos seus locais de trabalho. É importante a gente refletir sobre isso. O vanguardismo não nos ajuda, mas também é timidez, né? Não vai ajudar ninguém. Eu nunca vi isso apelar para as pessoas falarem. Elias, depois eu vou. Depois de um apelo desse tem que falar. 3 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu acho que nós temos que ser práticos, né? Não adianta vir aqui e fazer um discurso. Nós temos concretamente até sábado para conseguir quórum. Isso é a única coisa que nos interessa. Não vamos em 4 dias aqui convencer um professor universitário, se ele até agora não sabe, o que é o Futuris, a situação em que nós estamos. A única coisa que nos interessa é, até sábado, ter quórum para garantir a nossa adesão à paralisação do dia 13. Hoje foi aprovado em segunda instância na Câmara a destruição da Previdência. Se isso não assusta as pessoas, não vamos ficar perdendo tempo em discutir outras coisas. O que nós temos que discutir aqui, o que é que nós vamos fazer para ter quórum e conseguir adesão à paralisação, que é uma das últimas coisas que nós podemos fazer. O resto é ficar aqui, né, fazendo. Então, a minha sugestão no sentido de que a gente levante aqui as pessoas que têm, e eu já tinha falado isso na outra Assembleia, né, só que não tinha tempo na outra, nessa nós ainda temos. Né, nós temos 4 dias para provar se nós temos uma competência mínima de garantir que nos nossos departamentos a maioria vote, e a maioria vote a favor da paralisação. Que é o que nós podemos fazer. Se nós não pararmos no dia 13, deu, acabou. Né? Em mais um mês vai ser aprovado em 2 turnos no Senado. Isso é concreto. E se o governo aprovar a destruição da Previdência, que era o mais difícil de fazer, cortar a verba da universidade, se as pessoas não se mobilizam para a sua aposentadoria, alguém tem a ilusão de que as pessoas vão se mobilizar para o corte de verba da universidade. Então, eu não estou querendo ser, né, grandiloquente aqui, mas eu estou querendo ser prático. Me parece que a gente tem um objetivo, de aderir à paralisação do dia 13. Né? E para isso nós precisamos ter quórum. Né? Lamentavelmente, na outra, triste, nós acompanhamos ali o processo de que um número até razoável de professores votou a favor, mas nós ficamos a um percentual pequeno de atingirmos o quórum. Então, a minha sugestão é que a gente discuta aqui formas de garantir o máximo de participação e o máximo de pessoas votando para a nossa adesão. Né? E, para isso, nós temos que ter, pelo menos, saber. Tem gente aqui representante de todos os centros? Como é que está a nossa situação aqui, para que a gente possa tirar algum tipo de encaminhamento prático no sentido de garantir que a gente atue, né, para que todos os departamentos mobilizem no sentido de garantir o máximo de votação e o quórum, porque não adianta por 10 votos, se não tiver quórum, né, aí a gente vai ter que ir na paralisação como foi a outra vez, de forma individual, que não tem o mesmo peso, né, sem falar toda a situação, como é que eu diria, psicológica, né, porque para nós, a UFSC não como instituição não participar é sempre uma tristeza, né, no sentido de que a gente não está trabalhando institucionalmente, é isso. Israel mata os palestinos. Enquanto Israel ataca
já tendo Jair Bolsonaro, William Bonner, nos seus pronunciamentos na TV, vive elogiando o modelo norte-americano e grandes comícios nas principais capitais do país, de imediato contra os americanos. São 300 tanques. Nas principais capitais do país. Os mega salários, 500 mil por mês, para William Bonner. Banco Santander, Banco de Judeu Maçom dos Estados Unidos e da Espanha. A Rede Globo, corrupção da União de 650 milhões de dólares, também conhecida como a destruidora das famílias brasileiras. Vamos salvar a esperança. Obrigado, professor. Ninguém mais inscrito? Professor Carlos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Pois é, né? Nós estamos lá na representação do Conselho Universitário e do CFH, dos professores do CFH. Nós temos encontrado muita dificuldade de entender o posicionamento da gestão. Tivemos uma rápida discussão sobre a questão do orçamento, de como seria executado. Parece que inicialmente a gestão queria tirar dos próprios centros, né, tirar o décimo, reduzir. E nós mostramos que não ia impactar em nada. Essa universidade roda com 17 milhões, mais ou menos, por mês. E se você tirar lá do décimo, não representa nem 10% disso, todos os departamentos. Então, assim, fica preocupante os colegas, por exemplo, de Blumenau, que tem um aluguel para pagar. Como é que fica para pagar um aluguel de 5 milhões por ano de Joinville? Então, assim, esses colegas vão ser despejados lá, né? Então, eu fico preocupado. Esse governo é perverso, né? Acho que a estratégia é complicada. Botaram um ministro deletério, um cara desmoralizador, né, lá para representar a educação brasileira. E aí o que me preocupa é que tem um artigo da Constituição Federal, o artigo 169, inciso 4, que fala da possibilidade, quando se esgotarem os recursos, as possibilidades de recursos, então criar planos de demissão voluntária dos efetivos. Isso. Então, assim, me preocupa que parece que está conduzindo para isso. Primeiro tinha de reduzir as funções gratificadas, já começaram, já tiraram as funções gratificadas. Eu estou lendo a Constituição e vendo a tendência de onde isso vai parar. Quer dizer, você mata de munição as instituições federais, as instituições tipo INPE, sérias e etc. E depois você começa o plano de demissão voluntária. A gente já sabe onde vai chegar. Então, assim, colegas, eu acho que o Elias foi bem preciso ali, acurado na sua fala. O que a gente precisa é mobilizar as pessoas. Eu sou representante dos professores do CFH, então eu vou ter que correr com os professores do CFH para motivar essa votação, para tentar botar um pé na porta, pelo menos. Que o indivíduo que não se porta com uma instituição, tipo o Bolsonaro, não se porta, não entende que é uma instituição ser presidente da República, ele não se porta como tal. Então, quem vai estabelecer o limite? Ele pensa que não tem limite, mas tem a democracia, temos mecanismos de pressão como, né, instituição. Então, assim, eu acho que nós devemos fazer esse dever de casa. Eu vou me comprometer a entrar em contato com todos os professores possíveis do CFH para ajudar nesse processo aí, nesses 4 dias de votação, porque
sem colocar o pé na porta, essa porta vai bater na nossa cara. Aberto o parlamento. Tamar? Mais uma vez. Eu queria voltar um pouquinho atrás, quando houve a discussão sobre o contingenciamento. Porque para a dúvida, pelo menos para mim, desculpa a ignorância política, sobre aquelas decisões tomadas e o recente corte anunciado pelo governo. Uma semana atrás o governo anunciou o novo corte, né? E a minha preocupação é se tem amparo jurídico legal, né? Porque eu penso que a nossa luta tem que ser no plano político-jurídico. Eu acho que o presidente da OAB Nacional deu um exemplo. Acionou o judiciário. A gente sabe que tem problema no judiciário, mas também o judiciário não é uma coisa fechada, né? E a gente sabe que a educação, o orçamento é muito vinculado à Constituição, né? Enfim, o que foi ultrajado na Constituição no que diz respeito à verba para a educação? Seria legal a gente se proteger e fazer um levantamento jurídico, né? Eu acho que o sindicato e os sindicatos têm um aparato jurídico. Seria importante a gente levantar, a nível da Constituição, o que garante o orçamento da universidade, onde o governo está ferindo a legislação, né? Porque me parece que são decisões administrativas. Pelo que a gente sabe, não passou pelo Congresso, né? Não foi mudado a regra da Constituição, alterar muita coisa do que eles estão fazendo em termos de contingenciamento e corte de verba para a educação. Então eu penso que a gente tem que atuar também no campo jurídico, né? Político e jurídico. Isso envolve câmaras, enfim, os legislativos, nacional, local, enfim, Procuradoria da UFSC, nosso advogado, fazer um levantamento. Eu penso que a PUSC deveria fazer um levantamento sobre isso e também para subsidiar a posição, então, dentro do GT, vamos supor, né? Dizer também argumentos jurídicos. Porque me parece que são decisões que estão sendo tomadas, estão ferindo leis e a gente não está se contrapondo na mesma medida, levantando e argumentando contra a ilegalidade do que se está fazendo. Porque o Futura-se é uma caixa preta que vai envolver uma série de mudanças de lei que a gente não sabe que leis eles vão mexer, porque está tudo oculto, está subliminar, não aparece, não é público, né? E a gente está dando um cheque branco no sentido de votar algo que a gente não sabe a dimensão disso tudo. Então, me parece que a gente também tem que se subsidiar do ponto de vista jurídico, né? E aí seria legal, em algum momento, fazer uma reunião da PUSC, uma plenária, onde se discutisse com o advogado ou advogados que caminho jurídico a gente tem, porque é impressionante o que um governo é capaz de fazer sem nenhum contraponto do ponto de vista jurídico legal, né? Porque a gente está numa total impotência e inanição, onde as coisas são feitas e refeitas e a gente não consegue se contrapor no tempo devido, porque primeiro foi o contingenciamento, né? Depois veio o Futuras, em seguida veio um novo corte, uma nova retirada de recursos. E a gente fica sem saber o que fazer, porque é muita coisa tudo ao mesmo tempo. Então me parece que é preciso também limpar um pouco a área, para a gente ter mais clareza sobre isso, inclusive do ponto de vista legal, para atacar também, não só politicamente, mas também juridicamente. Porque é improvável e é impossível que alguém possa estar tomando tantas decisões administrativas sem nenhuma contraditória, sem nenhum questionamento, né? Tamanho o que se está se fazendo em termos de estragos e mudanças no nosso orçamento, na nossa carreira. Então fica a sugestão de ser também discutido a nível de entidade, também lá no SGT, clareza nesse ponto de vista, para a gente também jogar no campo, né? Como diria Gramsci, tão combatido pelo bolsonarismo, né? Jogar também nas trincheiras deles, que é o campo legal, né? Jogar também nesse campo. Ficaria a sugestão, tá? A maioria das lideranças no campo sindical, nacional, o pessoal que tem envolvimento
intelectual crítico dentro das instituições, todo mundo está se perguntando que força vai barrar isso que está acontecendo. Não é só com as universidades. Não tem força social hoje que consegue barrar o desmonte que esse governo está promovendo no Estado brasileiro. E o faz por diversos mecanismos e narrativas sociais. O judiciário que tem uma pauta estressante e tem um envolvimento, inclusive, com esse desmonte. Esse é o fato. Quer dizer, qual é a força social que vai parar? A força social são as pessoas. Os primeiros interessados, o movimento na rua, os primeiros interessados, no caso das universidades, é a comunidade universitária. Esse é o fato. A composição do campo docente, social desses nossos colegas, são professores novos. Não tem a nossa história política, de defesa da universidade pública. Cada um constrói uma carreira solo, às vezes, uma perspectiva quase que empresarial, às vezes, de ascensão pela produção acadêmica, por acesso aos recursos, por valorização do seu mérito, e alguns com ganhos legais, obviamente estou falando aqui do campo legal, com a extensão universitária. O fato é que essas pessoas não estão mobilizadas. Alguns acham que é falta de discurso do sindicato. Me desculpe. Isso aí é para abobrinha, do meu ponto de vista. Não tem nada a ver. Acho que tem que ter, sim, posicionamentos, leituras, oferecer análises críticas, mas isso aí, o mundo é feito de objetividade, pessoal. E não caiu a ficha desses nossos colegas ainda. Eu não sei se é preciso, então, não estou defendendo, pelo amor de Deus, que se aplique os cortes e que a casa caia, para as pessoas perceberem que não tem estrutura de trabalho. Aí talvez se disponham a fazer parte de uma assembleia, discutir o seu tempo. Estão dando aula aqui, pessoal. Como se a vida tivesse tudo normal. Né? A própria ação da administração central, acho que é um equívoco quando não diz onde é que vai aplicar os cortes. Certo? Eu disse isso aqui no início. Então o processo de mobilização envolve as lideranças. Nós aqui, outros que já estiveram aqui nas férias discutindo o Futuris, queria terminar só um pouquinho para falar do futuro. O Futuris, para nós, é urgente, porque a gente sabe o que pode dar. Mas ele tem um trâmite, pessoal. Ele tem um tempo. E nós temos que usar esse tempo também a nosso favor. Ou seja, para discutir com os nossos colegas o que ele significa. Né? Porque há nele um certo encanto para um setor da universidade, que tem uma visão da universidade. Só que esses colegas acham que aquilo que será possibilitado por esse mecanismo que eles querem criar de gestão privada, de empreenização e empreendedorismo, né, vai possibilitar fortalecer esta visão que tem aqui na maioria dos nossos colegas, que o seu mérito será reconhecido lá fora, né, da universidade, por mecanismos de facilitação desse contato com setores que vão financiar o seu trabalho. Esse fundo ilusório é só fluxo de caixa. Nem vai acontecer com aquele volume de 102 bilhões. É só para gerar um fluxo de caixa, para fazer, digamos, eu uso um termo que foi emprego pelo Dagnino, um belo artigo sobre esta lógica de tornar a universidade uma empresa, né, que é um ecossistema que vai ser gerado, né, por esta lógica que está impregnada no Futuris, com mecanismos que alimentam esse sistema, que é esse dito fundo, que o MEC disse, se der tudo errado tem 15 bilhões que nós vamos garantir, para setores da universidade vão dizer assim, mas que legal, é isso mesmo que eu quero. Esta lógica, não é porque eles não estão na assembleia, que muita gente está alienada, não, eles estão sabendo, tem gente que está contribuindo, por exemplo, para aperfeiçoar o Futuris. As fundações de apoio foram lá dizer, olha pessoal, não precisa de organização social, já temos nós. Por isso que eles disseram para o MEC. O MEC disse, mas que legal, nós tínhamos esquecido de vocês. Então tem colegas
que já estão trabalhando para aperfeiçoar o Futuris, tem outros que olham para o Futuris e dizem, mas isso não vai dar em nada. Vai ser um dinheiro a mais para a universidade. Lê do engano. Nós sabemos que é um lê do engano, o ministro já disse. Foi perguntado pela UOL, haverá redução dos recursos orçamentários da União? Ele falou, a princípio não. O que é um a princípio? Ou seja, não está previsto no futuro, pior ainda que não está previsto. Então não é o modelo paulista que tem um orçamento garantido e tudo aquilo que a universidade conseguir se relacionar com financiamento, venda de serviço, é um plus à universidade. Mas tem muitos colegas que acham que é isso, pessoal. Que não é um outro modelo, será algo de aprimoramento do atual modelo. Nós temos que conversar com os colegas. Então não basta um posicionamento de uma entidade, por mais correto que seja, eu acho que está correto dizer não, isso não mobiliza. Pode satisfazer o nosso ego, nossa consciência. Ah, que legal, tem um posicionamento da entidade. Ei, na hora H, eu quero ver convencer parlamentar catarinense, e espero que não chegue, sobre a pauta do Conselho Universitário, a decisão de adere ou não adere. Certo? Aí a cobra vai fumar, como se diz. Certo? Então há um processo no Futuris, há um tempo para a gente trabalhar e esclarecer, para que aquilo que hoje é uma manifestação do Conselho de Representantes da PUFSC, da diretoria, do DCE, ganhe força. Ganhe força. O MEC fez um estudo via o IPEA muito grande sobre o pagamento de mensalidades dos estudantes. Muito grande. Porque a alternativa inicial era essa, dividir rico e pobre, paga. Certo? Paga não com mensalidades, paga depois com a profissão. O resultado do IPEA diz, a inadimplência é tamanha, os países que implementaram isso não deu certo, é melhor politicamente também não mexer com os estudantes. Quero ver como é que está fazendo hoje com a Uni. Quero ver como é que vai ser o resultado dessa reunião. Porque para mim aí tem coisa. O fato é que eles sabem fazer política. E tem gente dentro da comunidade universitária que se encanta com esse projeto. Nós vamos ter que construir força social para poder estar na rua. Caso contrário, nós vamos ter sérios problemas. Eu pergunto na boa assim, aos colegas aqui, eu sei que tem vários centros, né? O que pensa o seu diretor? O que ele está fazendo para discutir? O que você, como liderança, tem feito para mobilizar os colegas? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar. Caso contrário, vai ficar um cobrando do outro, não tem efeito nenhum. Efeito prático, mobilizador, capacidade de derrotar. Depois eu queria falar sobre os parlamentares. Eu já falei demais, peço desculpa. Pediu para falar. Vai ter mais alguém que pediu para falar. Paulo Riso. Saiu? É. Ok. Espero ele ficar na nossa reunião, tá? Que é importante ele. Bom, boa tarde, eu sou o professor Gilles, do LLE, chefe de departamento também. Justamente sobre essa questão dos problemas que a gente vai ter, nada disso é discutido. Nós não sabemos nada. Eu tive que, na última reunião de conselho, perguntar ao diretor o que está acontecendo. Então, eu acho que a reitoria tem que informar melhor o que vai acontecer na prática para as unidades, e a unidade tem que informar os departamentos e saber o que está acontecendo. Eu sei o que vai acontecer, eu imagino, mas tem muita gente alienada. Essa é a verdade, estão dando aula. Enquanto não está mexendo no salário, está tudo bem. O salário continua entrando, está tudo numa boa. Só que essa situação é gravíssima, a gente não sabe o que vai acontecer, vai ter que trabalhar sem luz. O Hélio vai fechar à noite, a gente vai ter algum meio de continuar, uma forma de resistência. O que na prática vai acontecer, o que a reitoria está prevendo que vai acontecer,
caso no futuro, se realmente aconteça, o que vai acontecer, a gente precisa ter um horizonte de expectativas para saber o que de ruim está vindo, para poder concretamente colocar isso na cabeça das pessoas. Não, meu querido, a verba não vai ser liberada, não tem garantia nenhuma da verba ser liberada de uma hora para outra. Não, vão liberar, eu ouvi isso, vão liberar a verba, não te preocupe. Como assim? Vai ser liberada? Quem te disse que vai ser liberado? Já aconteceu isso antes. Esse governo é outro. Faz muito tempo que não tem um governo desse. Se é que já teve pior, com certeza na ditadura deve ter tido. Mas com certeza está nos piores. Então não é uma situação que a gente já tem uma expectativa, assim, né, que vai liberar no último momento. A gente precisa ter informações claras da reitoria, precisa informar as unidades, saber o que vai ser na prática, vai acontecer, porque por enquanto o que a gente está vendo um pronunciamento aqui, outro ali, vamos ter dificuldade a partir de agosto, setembro, mas o que isso significa na prática, concretamente, quais são as consequências? Porque na hora que você vai tirar o data show e o ar-condicionado do colega, aí o pessoal vai começar a acordar. Porque reclamação de data show que não funciona e de ar-condicionado, isso chega assim na velocidade da luz no departamento. E é isso que vai acontecer, vão ficar sem nada. Eu acho que o pessoal não está caindo a ficha, mas também por culpa de falta de informação prática, realmente, dizer, o que está acontecendo, gente, é isso que está em jogo. O nosso horizonte é esse. O que vocês estão achando disso? Não? Eu acho que está faltando realmente ali, não sei se eles estão ficando muito nas discussões de grupo, e falta passar essa informação de cima para baixo, saber porque melhor do que eles informados é difícil. Não? Eles que estão nessas reuniões, então a gente precisa de informação. Eu acho que precisa ter essas informações concretas, precisam passar para os diretores, para os chefes de departamento, a gente saber o que dizer exatamente, né? E informar os colegas, porque realmente, bom, eu já tenho alguma ideia, mas tem gente que está realmente vivendo num mundo paralelo. Oi, boa tarde. Enfim, eu tinha uma sugestão que ocorreu mais ou menos no ano de 1980. Nós juntamos alguns professores e alguns alunos e a gente ia de sala em sala, avisando, esclarecendo algumas coisas. Isso fez com que juntasse mais gente, sabe? Então, essa ideia de pega 2 professores, 2 alunos, vamos de sala em sala, mesmo estando em sala de aula, a gente pega o professor, 5 minutinhos, nós viemos aqui dar uma esclarecida. Isso motivou e trouxe mais professores e trouxe mais alunos ao movimento. Se não fizermos isso, não vai acontecer nada. Nós sabemos o que está acontecendo aqui, todo mundo está sabendo. Então, se pudermos esclarecer aos poucos, dizendo, está acontecendo isso com o futuro, a universidade está cortando, estão cortando verbas da universidade, todo mundo sabe o que é, mas em que lugar, como que está ocorrendo, como é que nós vamos ser prejudicados. As profissões, por exemplo, aquelas profissões diferentes, como, vamos dizer, eu sou oceanógrafa, eu chego, eu sou oceanógrafa, não vai mais ter verba para o oceanógrafo trabalhar? Por quê? Porque essa não é uma profissão de interesse. Em compensação, olha, a pesca depende da oceanografia, tem um monte de coisa que depende, então a gente talvez esclareça aos alunos, alunos da oceanografia, alunos da biologia, alunos de todas as áreas. Se a gente não fizer isso, gente, nós vamos morrer na praia. É essa. Então, essa é uma ideiazinha, né? Eu estou disposta a ir na sala de aula. Samuel, muito branco, foi o Boa tarde. Segui aí a orientação que o Bebeto sugeriu, de falar um pouco do seu local de trabalho. Eu estou representando o Departamento de Jornalismo no Conselho de Representantes da PUFS.
Naturalmente, eu não consegui falar com todos os meus colegas de segunda para cá, foi muito pouco tempo, eu estava de segunda para cá também envolvido com atividades normais, no começo do semestre, mas consegui falar individualmente, e aí são impressões, quer dizer, a paralisação do dia 13, eu acho que é nessa linha que o professor Elias falou, acho que é uma data tranquila, porque é o mínimo que se pode fazer nesse momento. Mas eu queria deixar mais uma reflexão pessoal, no sentido de, eu estive pensando, conversando com alguns mais, outros menos, ontem, né, com o Rogério, com o Jacques, com outras pessoas, tentando, né, pensar uma estratégia, pensar um caminho. Nós temos lá dos anos 80, na época da graduação, também militância sindical, quer dizer, de fato é uma realidade completamente inusitada. Nós estamos diante de um governo com uma estratégia de destruição. Né? Não é o Fernando Henrique, não é o Collor, nem a ditadura. Né? Na ditadura ainda havia alguma mesa de nacionalismo. Esse é um governo privatista, né, dos militares golpistas que estão no poder, portanto, né, foram todos formados nessa linha do privatismo, do neoliberalismo, do entreguismo. Né? Então você não consegue enxergar ninguém capaz de consertar nenhum tipo de discussão. Portanto, né, já fica de fora qualquer tentativa de melhorar o futuro, isso que é um desatino, pensar em entrar nessa discussão. Então, acho que paralisar o dia 13 é mais ou menos tranquilo, acho que a gente pode fazer um esforço, procurar o Fábio e outras pessoas aqui do CCE, no sentido de bater de porta em porta, dos colegas como a gente faz, né? Beleza? Mas, o que fazemos para além disso? Quer dizer, implementar aquela agenda de debate 100%, acho que é importante que a PUFSC tome essa iniciativa, debate sobre o futuro, sobre a previdência, sobre o futuro da universidade, no sentido de agregar mais, né, o corpo docente em torno disso. Mas a minha dúvida sobre estratégia permanece e eu não tenho, humildemente, nenhuma proposta a fazer, nenhuma resposta a dar. Né? Quer dizer, não adianta a gente pensar só num tipo de pressão institucional, está claro que ela não resolve em si. Vamos todo mundo para a rua. Também não, porque esse é um governo que não está nem aí para quem está na rua, do ponto de vista da sua oposição, ou fazendo oposição a ele, né? Como não está preocupado com pesquisa, com algo que possa ferir o seu desgaste político. Né? Ele está falando reiteradamente para aquele um terço, um pouco mais de um terço, que é a sua base, que continua indicada por várias pesquisas de diferentes institutos, absolutamente fiel ao que ele diz, aos desatinos, às barbaridades, às atrocidades cometidas. Né? Quer dizer, essa base não mudou desde novembro para cá. Né? Isso foi mensurado agora, teve uma publicação muito importante na segunda-feira, pela Folha de São Paulo. A repórter foi lá e pegou todas as declarações infelizes e a mensuração que foi feita era acima disso. Né? A mais preocupante é que a louvação à ditadura, uma possibilidade de retomar um regime com esse grau de crueldade, estava quase na faixa dos 40% de aceitação. Era 50 e pouco a 37%. Então é, de fato, uma realidade muito dura, que a gente precisa se debruçar e pensar de que maneira a gente vai reagir, não apenas no dia 13, mas numa tática de acúmulo de força mais permanente, com paralisações mais permanentes, com acúmulo de força na rua, local, no conselho universitário, em cada centro e tal. Eu não tenho a menor ideia do que pensa o debatir. O diretor de centro, não sei o que ele pensa, não se manifestou sobre isso. Não sei se o chefe do departamento estava falando. Para mim nunca chegou nada, nenhuma linha, nem dele, nem do nosso representante aqui do CCE, no conselho universitário. Então, não tem, né? Essas pessoas não se pronunciam publicamente, possivelmente porque também votaram por aí. Não estou dizendo que eles votaram diretamente. Mas nós tivemos um número de votantes para o Bolsonaro dentro da universidade, na faixa dos 30 e poucos, 40%. O voto contra a greve geral foi 33%, se não me falha a memória. 196 votos de 15 de novembro. Então, acho que esse é o cenário. A gente tem que olhar com mais, digamos, inquietação para esse cenário, estranhar mais, para ver se a gente consegue, coletivamente, elaborar uma estratégia de mobilização eficiente. Era isso, obrigado. Nilton. Boa tarde, gente. Eu sou do Departamento de Física, onde, felizmente, a gente não tem muita gordura para ganhar voto, para votar. Mas 75% dos filiados votaram e desses, a imensa maioria votou a favor da paralisação.
mas, bom, Tereza está ali, eu topo passar em sala de aula, isso é bem anos 80, né? Eu topo, porque eu acho que isso pode ser eficiente. Mas uma coisa que eu cobrei da administração, e eu queria cobrar com tranquilidade também do sindicato, eu acho que a gente tem que ter uma pequena nota de 2 páginas para distribuir entre os alunos. Tá? Eu acho que isso é importante. Tem alunos chegando aqui que, por várias razões, não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Tem uma discussão meio abstrata na cabeça deles. Tá? Eu dei aula ontem, hoje eu falei da situação do jeito que eu vejo. Tá? Eu acabei de fazer uma colação de grau em gabinete agora, eu também falei da situação da universidade, mas isso é pouco. Tá? Essa nota, se for distribuída, ela pode chegar na mão dos pais dos alunos. Talvez tenha pai de aluno que tenha votado no Bolsonaro, mas eu acho que ele não quer a destruição da universidade do jeito desse governo, tá? Do jeito que é o objetivo desse governo. Então, talvez, se chegar na mão dele, tá? Isso percole na população e tenha algum efeito. A gente precisa ganhar esse pessoal, esse núcleo duro que vota no Bolsonaro. É difícil, gente, mas a gente tem que conversar com eles. É muito difícil. Tá? Senão, acho que a gente vai bater no teto aí e vai ter dificuldade política de defender a universidade. Então, acho que essa nota tem que sair. Ela não vai sair da administração, pelo que eu notei quando eu conversei. Não é? Tá? Mas eu acho que do sindicato teria que sair uma nota, teria que se distribuir, talvez semana que vem, entre os alunos. E eu não sei se é porque eu estou quase me aposentando, faltam 6 semanas para eu ganhar o direito de aposentar. 6. Eu não estou perdendo sono por causa disso, não depende de mim, tá? Mas eu falo em sala de aula, tá? A minha aula não é escola sem partido. Tá? Eu falo do que eu acho que é, porque eu acho que eu estou defendendo não só uma ideia política, mas uma ideia de universidade pública de qualidade. Tá? Eu bato pé em relação a isso. Né? Mas eu acho que essa nota tem que sair, a gente tem que percolar para a sociedade, e é óbvio, né, que temos que trabalhar também para o dia 13, que é essa paralisação agora oficial. Eu vou parar, independente do resultado da votação, mas isso é pouco. Tá? E então eu peço ao sindicato assim. Trabalho depois Eduardo. Só para complementar uma ideia. Só para complementar uma ideia, o ele é alta. Só para complementar uma ideia que na última fala, né, que já foi falado aqui, é o somatório de propostas, né, de fazer reuniões por centro, chamado pelos diretores do centro. Na nossa área aqui, no CFH, está aqui o Carlos, representante do CUM, e a gente vai se empenhar para a mídia chamar uma reunião do centro para discutir a situação, e seria legal ter documentos na mão para entregar, isso como o Nildo sugeriu. Aqui o SED, eu acho que não vai ter problema de chamar também uma audiência, uma assembleia. Eu penso que o sócio econômico também não. Aqui tem representantes do CCE, eu penso que está sendo somada energia para chamar algo do tipo, né? E aí tem o outro lado, o pessoal da engenharia, das engenharias. Eu penso que aí poderia ser a diretoria também se empenhar com cartas, contatos diretos com os diretores, para a gente fazer uma agenda de reuniões por centro, né? O ideal seria antes da nossa votação, mas a gente não precisa caminhar o tempo, como você falou, também joga um pouco a nosso favor, não precisamos jogar com essa agenda também na própria Assembleia, né? Mas no médio prazo fazer essas reuniões de centro, para a gente realmente ouvir a comunidade universitária, o que ela pensa do assunto, a gente subsidiando também com documentos, materiais, inclusive material impresso, os cartazes também cumprem esse papel, para daí a gente tomar uma posição da comunidade universitária, para fazer, eu penso, aquele grande evento, né, chamando a administração, para a gente ter uma posição política unificada, catarinense, né, para a gente poder conversar com os outros leitores da região sul do país e colocar um posicionamento político nosso contra esse projeto que a gente sabe onde é que vai levar a Universidade Pública Brasileira. Né? Então peço aqui desculpa por ter falado muitas vezes, normalmente falo uma vez só, tá? Muito obrigado pela oportunidade aí, valeu.
Bom, só para dizer que nós estamos fazendo um esforço no Departamento de Imprensa e Divulgação, né? Fizemos para essa chamada da Assembleia cartazes para espalhar por toda a universidade, faixas, estamos usando as redes sociais, o nosso site, mas novas ideias são bem-vindas e a gente tem recursos para fazer mais coisas. Estamos pensando também em comprar espaço na mídia, principalmente no rádio, que é mais barato, para falar com a sociedade, né? Não só para atingir os nossos professores, por outros meios, mas para falar com a sociedade. Mas muito boa essa ideia do Newton de fazer uma carta aos estudantes e às famílias, né? Eu acho que ideias são bem-vindas, né? Todas as ideias que vocês possam ter para intensificar essa divulgação, essa comunicação. Não sei se todos sabem que a gente tem um informativo diário pelo WhatsApp, nós estamos dando informações atualizadas do que está acontecendo para todo mundo que assina esse serviço, né? Temos uma newsletter semanal que vai para todos os professores filiados, mas precisamos intensificar essa comunicação e aí todas as ideias são bem-vindas. E temos algum recurso ainda para intensificar essa comunicação a partir dessas ideias do próximo livro. Sim, bem rapidinho só, essa questão da comunicação, de conseguir sair dos nossos contatos de Facebook, conseguir divulgar isso é fundamental, uma proposta muito boa. E eu diria que a gente tem que falar, inclusive, também do impacto econômico de uma universidade como a UFSC fechada, uma cidade como Florianópolis. Só dou um exemplo, o laboratório que produz sementes para a produção de ostras é da UFSC, e já teve que reduzir muito a produção de sementes. Uma produtora de um ano para outro recebeu, em vez de 2 milhões de sementes, recebeu 400 mil. Isso significa que tem um impacto, a UFSC tem um impacto econômico muito grande numa cidade como Florianópolis. Para aqueles que não entendem nada de educação, talvez a parte econômica eles entendam. Não tem ninguém inscrito, eu queria registrar. Locatel. Boa tarde, Bebeto. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito franco e eu estou morrendo de medo de a gente não conseguir nem aprovar eletronicamente esse dia 13. Assim. A gente está falando, o dia 13 é tranquilo, depois. Sinceramente, eu acho que ele vai perder. Se eu tivesse que botar minhas fichas agora no dia 13, que essa votação eletrônica é muito desânimo, é inacreditável. E não é só nosso, né? Aquele dia da venda aberta, distribuidor, eu fiquei impressionado e postei num grupo que a gente tem umas conversas. Os petroleiros nem se manifestaram, não houve. Aí depois disseram que os petroleiros entraram na justiça. A Eletrosul, os sujeitos transferiram a sede para uma cidadezinha do interior, era uma categoria de sem balizar. Rapaz, não, assim, a desmobilização é de tal monta. Eu vendo, pelo mundo que eu vivo, o meu departamento, o Elias falou, o Eduardo ali, nós temos um outro perfil de professor, já em outro regime, uma quantidade inacreditável de estágios probatórios, outras relações. Eu acho que tudo que foi falado aqui é importante, mas a coisa mais importante nesse momento nós precisamos de quantos? 400, 500, 600, 700 votos. Votantes, ou seja, 351 para ter o aval da categoria. E parar sem a categoria é quase uma pá de cal na categoria. Inclusive, considerando todos os nossas divergências, discussões que ainda não aconteceram. Então, nós somos aqui 10 ou 20, mais os que passaram, os que se foram. Eu tenho a impressão que a única coisa objetiva a fazer agora é caçar esses votos, pegar pelo pescoço, o Bebeto usar o capital social dele e atravessar a rua lá e pedir para o chefe de departamento tentar identificar as pessoas que podem votar e nós conseguir 351 votos. Aí é outra história. Porque se essa categoria não parar formalmente no dia 13, ui mesmo.
Porque só um dia, é uma greve, é um movimento, ninguém vai ser preso, não vai dar nem tempo da PM vir aqui. Dia 13 foi e passou. Não precisa ter medo de nada, dá tempo de vir, dá tempo de ir no dentista, voltar. Eu acho que esse é o nosso desafio. Todas as outras análises, é depois, agora é o seguinte, é dia 13. É isso que eu quero dizer. Então, quantos votos vamos pegar pelo pescoço, quem pode votar, é pela lista. Acho que tem que aqui usar o velho método da reitoria, me dá aí a letra J e eu vou no J. Ô José, ô João, ô Maria, tu já votou? Entende? É o velho esquema da reitoria ali, que a gente aprendeu com o Rodolfo, aprendeu a perder, né? Com o Rodolfo, com Companhia Limitada, porque senão, eu acho que toda e qualquer outra luta vai ser absurdamente difícil se nós não conseguirmos 351 votos. É isso. O restante pode ficar para depois, eu acho. Eu concordo, mas eu discordo. Porque eu não acho que ou acontece dia 13, ou vamos para casa chorar as pitadas. Não acho, não sou tão pessimista assim. Eu vejo que há sim esse sentimento de desânimo, de impotência, né? Há problemas no nosso mundo sindical. Nós estamos reunidos aqui e tem uma entidade concorrente a nossa que está reunida em outro lugar. São as mazelas dos lutadores, para enfraquecer a PUSC. Não são só os conservadores ou aqueles que apoiam o Futures, né, que não se somam à luta. Tem gente que acha que a sua igreja é mais importante que a outra. São tão xiita quanto o auditório do MEC, que é reservado para culto ecumênico e fechou para qualquer debate. É isso mesmo que eu estou falando. Serve para culto ecumênico. Nem diria que é ecumênico, acho que é evangélico. Como a da CAPES, que o presidente da CAPES chama semanalmente encontros de oração. Então nós também temos problemas no nosso meio sindical e vamos ter que lidar com ele, pessoal. Estou sendo claro, tem colegas aqui que estão reunidos nesse momento numa outra igreja, achando que basta ter discurso e panfleto mais vermelho, mais não sei o quê, um discurso mais radicalizado, que a categoria, por causa do seu DNA de classe trabalhadora, baseada no Manifesto Comunista, vai aderir. Acho que é tão simples assim. É bem complexo. Talvez nós precisemos chegar na lona mesmo, e aí me refiro aos cortes, não aos futuros, para que se acordem. Então, não sou pessimista, não estou aqui no sindicato para gastar tempo, certo? Vamos à luta. Não gosto que alguns colegas que sei que são lutadores terceirizem a diretoria da PUSC, ela não vai fazer milagre, certo? Então, os encaminhamentos aqui, acho que passar em sala de aula não é tarefa só do presidente da PUSC, né? Mas vou fazer isso. Acho que a nota aos estudantes é bem-vinda. É importante que a administração central promova a aula magna lá no Garapuvu. Acho que é uma ótima iniciativa. Acho que é uma ótima iniciativa da administração central fazer o chamamento aos diretores de centro que promovam os debates, não nos conselhos a 4 portas fechadas, mas aberto. Eu acho que é importante isso, né, Carlos? Pedir lá no Conselho de Unidade que promova uma discussão aberta, que informe e depois construa as posições, a questão de argumentos. Eu quero aqui me referir aos colegas de Joinville e outros campi, que a discussão não é essa de não permitir que a universidade se relacione com empresas que captem recursos. Os recursos privados são bem-vindos. O problema é que o projeto é outro, né? O projeto é substituir os recursos previstos, inclusive, na Constituição de financiamento da universidade pública, portanto, a natureza pública da educação, em todas as áreas do conhecimento, né, por um viés único da universidade. E substituição, repito, dos recursos públicos. É isso que é a lógica. E para acabar com a democracia da universidade, na gestão da universidade coletiva, eles propõem empresas. Então, aqui é dialogar com todas as ideias que
tem na universidade, nós queremos força social interna. Então, quando eu vejo com tristeza que colegas, né, no fundo, boicotem a PUSC, boicotem, eu vejo que isso nos enfraquece. Eu quero dialogar com os colegas do CTC, com os colegas que defendem uma visão da universidade, porque eu estou certo que a maioria deles vai entender que o futuro não é isso que eles estão pensando. Não é o que eles estão pensando. Então é uma tarefa difícil, de fôlego, não é resignação diante dessa força brutal que nós temos hoje no governo federal. Então a diretoria da PUSC pode ficar tranquila, nós não esmorecemos. Nós queremos ajuda. E vamos trabalhar para dialogar. E aí as propostas, já me passa a palavra, as propostas de passar em sala de aula, de pedir ajuda jurídica, do Carlos, que exigir um posicionamento mais claro da administração com relação aos impactos dos cortes. Eu sempre falo isso, como é que se mantém, do mesmo modo, como é que mantém Blumenau no aluguel, Joinville, né, com estrutura funcionando. Eu quero ver até onde o MEC joga com essa queda de braço de não financiamento, né, porque o MEC criou o problema e está apresentando a solução, essa é a lógica deles. Né. Mas eu acho que a administração precisa deixar muito claro isso. Né. O que mais? E aí já passa a palavra. Acho que é isso, professor. Depois eu vou encaminhar, tá? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o professor Emílio, do Departamento de Engenharia Mecânica, e eu apenas me sentia na obrigação de me manifestar um pouquinho com relação a essa questão do outro sindicato que eu antes, das dicas. E eu queria só colocar a minha questão. Eu estou hoje na PUSC de novo, né? Por uma questão que eu entendi que a nova administração da PUSC é diferente do Estado, e eu me desafiliei da PUSC no dia 15 de julho de 2015, depois que a PUSC, podemos dizer que foi outra direção, depois fez uma greve que começou no primeiro dia do recesso e terminou no último dia do recesso. Então, só estou querendo colocar uma autocrítica. Não, desculpa, estou sendo muito franco, estou querendo colocar uma autocrítica, porque em forma paralela, e aí eu fui me filiando antes, né? Fiz isso. Em forma paralela, eu tenho que ler um monte de colegas do sindicato, do jornalzinho, com discursos que são, na minha visão, discursos que são patéticos. Então, acho que, acho que, de alguma forma, eu já levei essas questões em reuniões de outros sindicatos. Olha, eu acho que tem que unificar, acho que é o caminho. Lembro, em reuniões antigas, alguns anos atrás, na época que a gente chamava de PEC da Morte, sentia que o outro sindicato estava muito mais mobilizado que esse. A gente fazia assembleias, fazia as mobilizações lá da Comissão Unificada, etc. Acho que houve uma movimentação. Eu falava, olha, a gente não pode conseguir uma greve, porque a gente não é um sindicato oficial, acho que a gente tem que buscar essa unificação, só que eu entendo que são brigas muito mais antigas do que eu, provavelmente, né? Então, assim, eu entendo toda essa questão, mas de repente, não sei, eu não tenho, só queria manifestar isso, que acho que tem que ser feita uma autocrítica em relação a isso, porque quando eu leio, por exemplo, alguns colegas que defendem a reforma da Previdência em jornalzinho da PUSC, eu acho que o sindicato tem que se manifestar dizendo o sindicato não pode ser de esquerda ou de direita. Vou falar uma coisa com uma opinião pessoal, acho que o sindicato é de direita e fascismo. Né? Acho que o sindicato tem que ter um perfil de defender o trabalhador. Se a gente se remete à base, o trabalhador normalmente é o trabalhador é o capitão. Né? Eu não sou vermelho, não sou comunista, nada disso. Só estou colocando que a gente tem que pautar essa luta e eu acho que tem que ser feita uma autocrítica para, de alguma forma, tentar trazer esses colegas, essa unificação, de uma forma assim, de colocando essa coisa, que nós também, quizá a nova diretoria agora também está na luta e tem outro perfil do que as diretorias anteriores, que eu entendo que tinha uma visão diferente. Né?
Só para colocar essa posição. Obrigado. Em vez de a gente estar olhando, e não é por causa da sua colocação, em vez de a gente estar olhando para os problemas maiores, como juntar as forças que estão dispostas a enfrentar esse problema maior, no caso futuro, esse corte de verbas, nós estamos discutindo nossas mazelas sindicais. Eu deixo claro para os colegas que estão retornando do sindicato antes, ou mesmo que ainda estejam sentados aqui na outra cadeira, eles dizem: olha pessoal, o sindicato legalmente constituído é esse, certo? Esse sindicato tem pautado todas as questões, inclusive da filiação. Não faz sentido ter um sindicato paralelo, ilegal, certo? Porque é isso que representa. As pessoas, eu já fui oposição sindical à diretoria da PUFSC. Se nós somos democratas e queremos ensinar os outros que a democracia é um valor importante, nós temos que praticá-la. Se a minoria vem aqui para dentro, dispute. Falar para nós mesmos, isso vai ser cômodo para a nossa consciência, para botar a cabeça no travesseiro, mas não tem efeito nenhum contra a força social. Esse é o problema. E a categoria olha para isso, quem não está aqui, olha para essa divisão e diz: o que eu vou fazer lá? Política é uma coisa complicada, por vezes chata, né? Com efeito que não é imediato. Isso vai desconstruindo o imaginário de um espaço que é seu, né? Da pessoa, do trabalhador. Agora, a pluralidade significa também ouvir quem a gente não gosta. Essa é a conversa. Então, eu não, repito, não é pela sua fala, mas a sua fala suscita essa colocação. Tem espaço para todo mundo falar nos meios de comunicação da PUFSC. Agora, qual é a linha do sindicato? A diretoria tem dito qual é a linha do sindicato. O conselho de representantes também. Certo? Tem um estatuto, é burocrático. Então vamos mudar o estatuto, mas isso existe quórum. Certo? Quer dizer, não é... Eu não posso criar um clube de amigos e dizer que é um sindicato no Brasil. Certo? Não posso. Que efeito tem isso? É muito sério. Eu tenho dito para os colegas do Andes que eu não tenho problema em sentar com os colegas que representam o Andes nacional. Mas o Andes AD é um sindicato paralelo, ilegal. A justiça já proibiu. Esses colegas estão sofrendo por um processo, né, judicial. O Supremo Tribunal de Justiça já deu ganho de causa. Eles vão ter que pagar muito, vão pagar caro, inclusive com os seus vencimentos. Que teimosia é esta? Vamos unificar o movimento docente. Mas a unificação você tem com a PUFSC. Essa é a conversa. Não há motivos para não estarem aqui, a não ser, desculpa a expressão, sectarismo. Certo? E nós vamos ter que lidar com isso também. Tenho feito um esforço para lidar com isso, é meu papel. Então, a filiação vai aí ser pautada. Já convido a vocês, no dia 12, o advogado da PUFSC vai fazer uma roda de conversa e vai colocar os aspectos legais sobre a decisão de filiar ao Andes ou ao Proifes. Né? Não é fácil. Esse estatuto foi construído por aqueles que votaram pela desfiliação. Foi 1.100 filiados. Como é que eu posso dizer que não foi legítimo? Só porque eu não gosto? Certo? Então, recolocar a PUFSC em um processo de luta política será um caminho árduo. Eu queria contar, inclusive, com as pessoas que acham que o caminho da PUFSC é a filiação ao Andes. Mas isso que estão promovendo, eu vou cobrar em praça pública, porque constrói socialmente a mesma força negativa que o governo federal constrói. É um sentimento de impotência. Entendeu? Não basta dizer que eu sou o melhor, tenho a verdade, o melhor caminho. Isso não constrói força social, porque não dialoga. Né? Você tem que pensar igual, caso contrário você é inimigo. É ruim isso, pessoal. Desculpa, é um pouco desabafo, tá? Sei que muitos já escutaram isso em outros lugares e de mim. Mas é triste. Então, quando vai lá nos 700 votos para conseguir aprovar alguma coisa, 350,
Tem todo mundo fazendo cálculo, pessoal. É uma estupidez. Está todo mundo se afundando e o pessoal fica fazendo cálculo. Eu não vou lá dar voto, porque senão a diretoria da PUFSC vai ficar valorizada. Eu não vou dar voto lá, porque senão vai ter greve e eu sou contra a greve. Está todo mundo naquele lugar que eu não posso dizer o nome, porque é nome feio. Todo mundo faz esses cálculozinhos, que é assim, é de uma estupidez contra si próprio, né? Mas, para finalizar, novamente peço desculpa, da diretoria da PUFSC, vocês podem ter certeza, ninguém vai esmorecer, nós vamos continuar no caminho, não importa, vamos trabalhar para o dia 13, queria a colaboração de vocês, junto aos departamentos, pedir voto, isso que o Elias colocou lá, vamos lá, acho que foi o Elias, né? Letra J é comigo, vamos lá trabalhar para conseguir os votos, certo? Porque é bom reforçar os movimentos sociais, é esse o caminho, é esse os caminhos. Eu não diria que eu sou esperançoso em relação ao futuro com os parlamentares, mas já vi alguns parlamentares, inclusive que não são de esquerda, dizer, não, opa, certo? No futuro se tem problemas, é problema sério, o MEC quer sair do financiamento, são os liberais, certo? Os liberais têm um pé atrás com muitas coisas, vão ter que saber dialogar. Eu não posso chegar para o liberal e dizer para ele o seguinte, vote contra o Futuris, porque nós somos contra. Né? Mas eu estou me estendendo isso aí, mas eu acho que nós precisamos dialogar também, saber aproveitar as forças sociais que dizem, não, esse projeto aqui não é uma reforma universitária, não pode ser. Não pode ser a substituição do financiamento do Estado, da União, para as universidades. Muitos parlamentares olham para a sua base social, só que a classe média quer a universidade pública. Tem que saber jogar politicamente. Isto requer saber fazer política, porque doutrinação aí é em outro lugar. Por isso que eu digo que é igual ao MEC, igual o que tem esses governos, fazem doutrinação. Nós temos que fazer política. Né? Então, nós estamos começando a jogar o jogo do futuro. Certo? Eu, particularmente, como professor, não tenho dúvidas que dia 13 é um dia importante. Nós vamos sair daqui de cabeça erguida, pessoal. Tá? Mas vamos trabalhar. O encaminhamento que nós precisaremos tirar, além daqueles que foram sugeridos aqui, que eu não gostaria de repetir, que eu acho que nós acatamos enquanto diretoria. Tá? Vamos fazer uma síntese, bastante sala de aula, nota da PUFSC, pegar o escritório de advocacia, trabalhar junto aos diretores de centro para reforçar o encaminhamento de fazer reunião por centros, certo? Inundar de pedidos que votem a partir das 17 horas hoje, né? É isso? 18 horas hoje, até sábado, mas eu preciso de um encaminhamento e ajuda. Precisava de 2 professores, a tarefa um pouco chata, que é para fazer a 0ª da urna hoje, às 18 horas, lá na sede da PUFSC, não aqui no campus do Max Flora. E no sábado eu precisava de um professor para fechar, lacrar o processo de votação eletrônica. Voluntários? No sábado eu convoco a professora Andréa Guerini, que por acaso é minha esposa, que pode ajudar. Agora, para a 0ª de hoje, quem é que pode ajudar? Às 6 horas. Elias. E o professor, desculpa. O professor Jorge da Física, né? Ok? Elias? Eu só queria um encaminhamento, eu acho que é importante. Claro, por favor. Depois eu queria falar sobre a cédula de votação, tá? O que de fato eu estou bastante preocupado é com esse voto. E eu acho que se nós não tirarmos daqui ações concretas no sentido de mobilizar o voto, nós não vamos conseguir o voto. E eu não acho que se nós não paralisarmos no dia 13, o mundo vai acabar. Né? Já tenho os cabelos brancos para saber que a vida é um pouco mais complexa do que isso. Não é isso. Mas é claro que é uma enorme derrota se nós não conseguirmos parar no dia 13. Eu não posso ser ingênuo nem por um lado nem pelo outro. Né? E justamente por já ter os cabelos brancos, eu sei que faz diferença se nós, o número de pessoas que estamos aqui,
a diretoria da APUFSC e o Conselho de Representantes, fizemos o que é a nossa obrigação, que é elaborar estratégias mínimas para atingir esses votos. Ou seja, eu tenho um representante de cada departamento que faz parte da diretoria da APUFSC, Conselho de Representantes. O que essa gente pode fazer? Ou seja, essa gente tem que ser convocada pela diretoria, esse é o meu encaminhamento, no sentido de que atue concretamente, ou seja, e que faça um acompanhamento. Primeiro dia, quantos no departamento já votaram? Segundo dia, quantos no departamento já votaram? Isso é o mínimo que nós temos que fazer. É o mínimo. Isso aí é coisa... Quando eu era estudante, eu fazia isso. Ou seja, se agora que eu estou quase me aposentando, eu nunca consigo me aposentar. Né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Né? Quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, em 1981, com carteira assinada, né? Portanto, façam as contas de quantos anos eu tenho já de... Né? Eu sou radialista profissional, né? Desde os 14 anos. Né? Então, quantos anos eu desconto para essa famigerada, né? Certamente, o dia que me aposentar, mais que o dobro do que eu vou viver, né? Como aposentado. Mas o que acontece é que a lei é sempre mudada. Quando eu chego, aí eles empurram. Né? Eles vão empurrando. Né? E se continuar assim, vai chegar a 100 anos e eu não vou me aposentar. Porque quando chega, faltava 5 anos, agora vou empurra de novo. Então, e assim vai. Mas o que eu quero dizer, brincadeiras à parte, é que eu acho que a gente precisa tirar uma estratégiazinha, Beto, nesse sentido, de que convocar o Conselho de Representantes para que faça um levantamento diário de quantos em cada departamento, isso é o mínimo que o representante pode fazer. E a gente pode ajudar também, eu dispõe. Né? Meu departamento, eu posso ajudar o professor Samuel a fazer isso, não há nenhum problema. Mas eu acho que se nós fizermos isso, nós conseguimos atingir. Porque, para mim, o que me parece que é importante é que a gente aposte na mobilização da categoria. Seria triste se nós, atingindo o quórum, não conseguíssemos aprovar a adesão ao movimento. Mas é muito mais triste não nem o quórum. Então, me parece que é importante que a gente trabalhe para mostrar que a categoria tem que se manifestar, mesmo para dizer não. O triste é, como aconteceu na última paralisação, que nós fomos lá conferir e sequer atingimos o quórum, né? O que significa que é importante que a gente aposte em estratégias para mobilizar os colegas para que se manifestem. E para isso a gente precisa trabalhar. E é nesse sentido a minha sugestão, que o Conselho de Representantes atue no sentido de fornecer para a diretoria, e a gente pode auxiliar os nossos departamentos, eu me coloco à disposição, né, um levantamento diário de como é que está a situação das votações, para que a gente consiga, né, concretamente garantir a mobilização necessária para ter o quórum. Bom, o segundo esforço é para que o quórum seja favorável. Mas me parece que se a gente fizer só isso, a gente já consegue um impulso no sentido de garantir, né, que o quórum mínimo seja atingido. Porque por mais que o Bebeto diga que a diretoria está aqui, a diretoria somos nós. Né? Se essa diretoria convoca e não consegue nem quórum, vamos e convenhamos que, por mais otimista que seja o diretor, né, não tem como esse diretor não perceber que a situação está difícil. Né? Então, para nós, animicamente também é importante, né, uma estratégia no sentido de garantir que o quórum seja complementado. Então, a minha sugestão é nesse sentido, tá? Pleno acordo, vamos mobilizar o CR, só gostaria de ter um CR com 68 representantes. Nós temos 14 e 3 são aposentados, mas está perfeito, vamos jogar com o que nós temos, né? Perfeito. Sobre a célula de votação, nós tínhamos pensado simplesmente sim, não e branco, né? A PUFSC sindical deve aderir à greve nacional do dia 13 de agosto de 2019 em defesa da educação? Pergunta, né? Resposta sim, não, branco. Tá ok? Se está ok... A PUFSC sindical deve aderir à greve nacional no dia 13 de agosto de 2019 em defesa da educação? Sim, não, branco. Isso é uma coisa importante. Eu gostaria que veja, olha a nossa categoria, lembra inclusive aquela discussão, né, que nós tivemos na última Assembleia. Né? É importante que nós percebamos que aqui, na nossa comunidade de professores, a palavra greve é um problema. Né? E eu lembro que, inclusive, na última reunião,
O Bebeto deu uma tergiversada, né? E aí o Pinheirinho, né, levantou lá mas só que, obviamente que eu não tenho nada contra a greve. Eu não tenho nada. Uma boa parte dos professores da UFSC não podem nem ouvir a palavra greve, né? E obviamente que eu, como um homem de comunicação, não posso achar que isso é irrelevante, né? Então, portanto, paralisação pode ser uma coisa mais interessante se o que nós queremos é a adesão, né? Ou seja, do ponto de vista da comunicação, colocar greve é um problema. Eu já estou dizendo isso como especialista na área. Eu sei, tranquilo. Nós também tivemos uma longa discussão na diretoria sobre isso. E tivemos que ir a voto, não no sentido da uma disputa ferrenha, mas de uma interpretação. E isso nós consultamos também o advogado, né, sobre a diferença entre greve e paralisação. Não tem legislação que defina, certo? O edital está chamado como greve, porque é assim que está sendo difundido nacionalmente e apresentado em relação ao governo, às entidades. Então agora, nesse aspecto, eu acho que fica, Elias, eu também concordo contigo, inclusive por causa do nosso estatuto, certo? Nosso estatuto fala em greve, assembleia conduzida desta forma, um dia encarado o quê? Como uma greve ou uma paralisação? Mas tem um aspecto jurídico que tem que ser considerado. Quando o sindicato define parar, que pode ser uma paralisação ou na forma de greve, aí como substantivo, comunica a administração, e aí tem um tempo de 48 horas, então tem amparo legal em relação a corte de ponto, uma série de medidas, né, Carlos? Então a gente tem que considerar. Então, para esta votação, eu diria assim, para ser coerente com o próprio edital, nós vamos ter que seguir greve, tá bom? Mas eu acho que é um debate interessante, muito interessante, porque talvez pelo senso comum da vida universitária, não só sindical, paralisação e greve também tem uma conotação distinta. Greve é mais que um dia, paralisação, não. Posso parar meia hora, posso parar 12 horas, etc. De todo modo, tirando essa questão aí da greve e paralisação, a cédula iria com sim, não e branco. Porque o nulo não é aceito pelo sistema, mas você pode votar nulo no sistema. Né? Não precisa colocar nula, basta você cravar em duas alternativas. Eu vou acompanhar normalmente greve, você tem que voltar para entrar e depois voltar para sair. Isso não é uma diferença? Se eu parecer com você greve por 5 dias. Quando é greve por mais um dia, a gente diz tantos dias, se é greve por tempo indeterminado, fala tempo indeterminado. Por isso é greve no dia 13. No dia 13. Ok? Se é isto, então, é o último ponto. Agradeço a presença. Desculpa, vou fazer uma coisa formal. Os que forem contrários à paralisação do dia 13, que vá desta forma na célula, por favor, levantem a mão. Por unanimidade foi aprovado. Agradeço a presença de Eduardo. É possível mandar uma comissão para acompanhar a greve? Já está. Ok. Obrigado.